promessas do Senhor. E a palavra de Deus diz: quem confessar o Senhor será salvo. E são essas conexões que vão nos ajudar a entender esses que Deus, o Senhor, vai salvando e agregando ao seu corpo, à sua família, à igreja do Senhor. E hoje eu gostaria de pensar nesse movimento de Deus em direção à humanidade, que nos coloca como resposta ao clamor que vem das ruas, ao clamor que vem das casas de recuperação, ao clamor que vem das creches, ao clamor que vem dos asilos, das casas de repouso, ao clamor que vem dos centros de detenção, tanto masculino quanto feminino, da comunidade carcerária, ao clamor que vem de corações que estão sem Cristo e sem salvação. Muitas vezes a pessoa clama sem saber o que realmente clama. Você já ouviu alguém dizer assim: eu estou com muita sede de tomar uma Coca-Cola? Ou eu estou com muita sede de tomar um suco? Já ouviu isso? Mas quem está com sede? Está com sede de quê? De água. Então, mais certo seria dizer: estou com desejo de tomar uma Coca-Cola ou de tomar um suco. É diferente. Ou então você ouve os filhos dizendo assim: mamãe, papai, estou com tanta fome, eu queria comer um salgadinho, um chips, que mais? Um Doritos, um quê? Um Cheetos, ou um hambúrguer, uma batata frita. Por que os nossos filhos não dizem assim: mamãe, papai, estou com vontade de comer um arroz e feijão, ou comer um ensopado de legumes? Por que eles não dizem isso? De comer uma abobrinha menina refogadinha, uma selga, uma couve refogada. Por que eles não dizem isso? Porque às vezes aquilo que atrai não é exatamente o que alimenta, e o que se deseja não é o alimento, se deseja aquilo que sacia o prazer. Faz sentido? Captou a mensagem? Na verdade, muitas pessoas hoje em dia buscam aquilo que sacia o desejo, o prazer, mas não aquilo que gera um movimento de transformação de vida, um movimento de renovação, um movimento de mudança de caráter. Então, ao olharmos para o desafio de hoje, eu quero começar com o movimento de Deus em nossa direção. O que é que Deus fez para que eu e você tivéssemos o privilégio, a oportunidade de conhecê-lo como o único Deus, Cristo Jesus, o Messias, o Salvador? Martinho Lutero diz o seguinte, vamos ler junto comigo essa frase? A salvação não é um caminho do homem até Deus, mas um movimento de Deus em direção ao homem, que nos alcança pela graça, independentemente de nossos méritos. Não há mérito humano, mas é totalmente divino, é de Deus para conosco. Então, quando nós estamos olhando para essas conexões que desejamos fazer, você precisa orar primeiro ao Senhor, e não você escolher quem vai se conectar a você, mas dizer: Senhor, quem é que o Senhor tem comigo para se conectar numa caminhada discipular este ano? Faz sentido? Sendo assim, eu gostaria que nós olhássemos para o texto de Romanos capítulo 10, do versículo 9 ao versículo 10, que é um texto clássico desse entendimento, dessa ação de Deus a nosso favor. Vamos ler juntos o versículo 9 e depois o versículo 10? Juntos? Se você confessar com a sua boca e crer em seu coração que Deus será salvo. Primeira ação: se você confessar e crer. Então, confessar o que e quem? Jesus Cristo como Senhor. E você crer que Deus ressuscitou a Cristo Jesus entre os mortos, você será. Mas não termina aqui, ele explica no versículo 10, ele explica o versículo 9. O que diz o versículo 10?
boca para a salvação. Então, o movimento de Deus e a ação em resposta a esse movimento de Deus, é preciso crer e é preciso confessar. E aqui não é só em Jesus como Salvador, é em Jesus como Senhor e isso. Interessante esse movimento de Deus em nossa direção. Quando nós voltamos um pouco em Romanos capítulo 5, versículo 8, olha o que o Senhor Deus diz para nós. Vamos ler juntos? Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como eu estava falando de crianças e do envolvimento dos pais com os filhos, esse era um dos versículos prediletos do meu pai. Só que a versão que ele dizia era o seguinte: mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por mim, miserável pecador. E eu fui guardando alguns desses versículos que eram ditos. E é exatamente o amor de Deus que faz com que Cristo morra em meu favor e em seu favor. Portanto, a principal conexão de Deus para comigo é mostrar que o amor dele independe da minha condição. Eu sou pecadora, eu sou falha, mas ele me ama. Você crê nisso? Você crê que Deus te ama? Segundo, é o movimento da humanidade, é o meu movimento, é a minha resposta em detrimento desse amor. Já ouviu alguém dizer de pessoas que sofrem por amor? Ou que sofrem de amor? Já ouviu isso? Sim ou não? Agora, não precisa responder assim, publicamente, mas lá no teu coração. Você já sofreu de amor? Ou já sofreu por amor? É um negócio estranho, né? Um negócio esquisito. É uma dor que você sente, que quase dá para palpar, mas você não sabe por quê, onde é que dói, parece que dói o corpo todo. É um negócio inexplicável. Uma vontade de chorar, um negócio sem rumo, sem fim, não é isso? Muito bem, esse movimento humano em direção àquilo que Deus faz, é exatamente resposta ao amor de Deus. Quando amamos, não cobramos a resposta, mas é natural que haja uma resposta. Os pais que amam os filhos não cobram a resposta do amor, mas é natural que haja uma palavra de gratidão. Obrigado, pai, obrigada, mãe, por tudo que você fez por mim. Por esse ano, você me sustentou, cuidou de mim, comprou minhas coisas. É natural, isso faz bem ao coração de quem declara e muito mais ao coração de quem ouve. Aos cônjuges, meu amor, obrigado pela forma como você cuida dos nossos filhos, cuida da nossa casa, pela forma como você cuida da minha roupa. Então, obrigado pela forma como você se dedica trabalhando para sustentar a nossa casa, a nossa família. Obrigado pela forma como você fala ao coração, como você expressa o que você sente de maneira delicada, gentil. É um movimento em direção ao amor recebido. E o que a palavra de Deus nos diz? Nós lemos o versículo 9. O versículo 9 diz que quando nós cremos e confessamos, a resposta a esse amor de Deus é a salvação. Parece simples, mas não é. Porque quando nós confessamos a Deus como único Deus e a Jesus Cristo como único Messias, Senhor, Salvador, então nós estamos dizendo: eu me submeto, eu me sujeito à tua direção, eu aceito a tua liderança na minha vida. Resposta ao amor. Entendem isso? Quando nós filhos dizemos aos pais que amamos, agradecendo por isso, nós dizemos: olha, eu agradeço pelas correções, eu agradeço por aquelas vezes que eu queria fazer algumas coisas e você não deixou.
Eu agradeço, porque eu entendo que era o seu cuidado para comigo. Hebreus diz que inicialmente nós não reconhecemos a disciplina quando é o ato. A Bíblia diz que Deus corrige a nós como um pai corrige ao seu filho, mas que a correção de imediato ela não nos dá o entendimento, o discernimento, a lição necessária daquele momento. Nós só vamos entender isso depois, anos depois. Faz sentido? Quantos de nós, filhos, no ato daquela bronca, a gente diz: é isso aí, pai, isso aí, mãe, valeu, eu merecia isso. Estou entendendo o recado, estou entendendo a sua mensagem. Se você faz, parabéns, porque eu nunca entendi isso no início. Nunca entendi. E às vezes ficava com aquilo remoendo no meu coração, remoendo. Já contei que eu fui tratar algo que aconteceu quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 21, 6 anos depois, e que eu pude chamar os meus pais e dizer: olha, tem um negócio aqui no meu coração que ainda não consegui resolver, e eu preciso dizer. Mas se você consegue fazer de imediato, logo na correção, parabéns, filha, parabéns, filho. Isso é uma grande bênção. Porque a palavra de Deus diz que no ato da correção nós não entendemos. Mas veja que uma terceira questão, que é o ato da humanidade, o ato de Deus para conosco é a salvação. O ato da humanidade é o reconhecimento de quem Deus é, de quem é Cristo. E aqui agora o ato da confissão. Confessarmos é reconhecer que sozinhos nada somos e nada podemos fazer, que às vezes nós dizemos essa frase como se fosse um rito, um sacrilégio, ou como se fosse uma penitência ou algo que a gente decora para dizer, mas que na verdade tem o sentido de que eu sem Cristo, eu realmente nada sou e nada posso fazer. É uma confissão. Quando eu confesso que eu dependo de Deus para o agir da minha vida, eu estou dizendo que Ele é soberano em mim. Eu gostaria de ler com os irmãos Colossenses 1, do 15 ao 20. Presta atenção nesse texto, leia junto comigo e anote esse texto para você ler em casa depois. Olha quem é Cristo Jesus, para que nós possamos confessá-lo. Vamos juntos? Quem é Jesus? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Olha quem é Jesus, e por isso que é importante, é necessário que eu o confesse. Ele não é por causa da minha confissão, ao contrário, quando eu confesso, eu reconheço quem Ele é. Entenderam? O Senhor Jesus, Ele não se torna Criador, primogênito, Deus invisível, porque eu o confesso. Ele recebe a minha confissão, porque eu, quando assim faço, declaro a minha total dependência dEle. Por isso que quando nós, filhos, cônjuges, pais e filhos, reconhecemos em gratidão aquilo que é feito em nosso favor, nós estamos reconhecendo quem é o outro na nossa relação. E isso no âmbito familiar é especial demais, demais. Cria vínculos e conexões que o inimigo quer destruir no tempo atual. Ele é a imagem do Deus invisível. João Calvino diz que reconhecer Jesus como Senhor é confessar toda a autoridade no céu e na terra pertencentes a Ele, e que a verdadeira liberdade ela é encontrada através da submissão ao seu governo. Olha que coisa interessante. O mundo diz que liberdade é você sair por aí falando, declarando um monte de coisa, se descolando de vínculos, agredindo e afrontando as instituições. O mundo diz que isso é liberdade. Mas o que a palavra de Deus diz é que liberdade é reconhecer quem é Deus e colocá-lo como Senhor na minha vida.
Mas quando eu e você fazemos isso, o que é que nós estamos de verdade dizendo? Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda para viver o meu relacionamento conjugal. Eu preciso de ajuda para viver o meu relacionamento com os meus pais. Eu preciso de ajuda para viver o meu relacionamento com os meus filhos. Eu preciso de ajuda para viver o meu relacionamento profissional com os meus vizinhos, no dia a dia, na comunidade, no bairro, na vila. Eu preciso de ajuda. É isso que João Calvino está dizendo aqui nessa frase. E quando a palavra de Deus diz que no reconhecer essa autoridade e a ação de Deus em nós somos salvos, é exatamente isso que ele quer esclarecer. Eu sou livre quando eu declaro a minha total sujeição e submissão a Deus. Quarto, e já quase chegando ao final dessa nossa conversa, esse movimento do ser humano ao Senhor, ele precisa vir na certeza e na crença que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Sabe de uma coisa? A vitória do cristão está na certeza de que eu creio que assim como Jesus ressuscitou dos mortos, eu também serei. Faz sentido isso para você, sim ou não? Sim. Não? Sim. Vou repetir. Faz sentido para você que a vitória do cristão ou do cristianismo é a certeza que assim como Deus ressuscitou Cristo Jesus, eu e você também seremos ressurretos? Faz sentido isso? Sim. Você crê nisso? Sim. Se não, queridos, não fazia sentido a gente nem estar aqui, nem pensar no eu mais um, porque se nós morrêssemos e ali ficássemos, o que adiantaria nós vivermos esse tempo aqui na terra, corrigindo o nosso viver, o nosso proceder, o nosso andar, para nada, depois da morte? Não é verdade? Nós não caminhamos com o Senhor, crendo na esperança do depois da morte? Nós não caminhamos com Jesus para que até que Ele venha, nós estejamos sendo corrigidos, para estarmos com Ele nas bodas do Cordeiro? Comigo é assim, eu não sei com você, mas é isso que a palavra de Deus me diz. Então eu preciso crer que assim como Cristo Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, eu também serei. Romanos capítulo 4, versículo 25, vamos ler juntos comigo. O que diz a palavra? Aqui o que diz que aconteceu com Jesus, Ele foi... Puxa, irmãos, está tão fraquinho. Você crê nisso? Leia junto comigo novamente, vamos lá. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Você crê nisso? Amém. Nós havíamos dito e estudado que salvação começa pela justificação dada por Deus a nós através de Cristo Jesus. Mas se Jesus tivesse ficado na tumba, haveria justificação, sim ou não? Haveria razão para a nossa vida nova em Cristo Jesus, sim ou não? Então, esse movimento em direção àquilo que Deus faz, é crermos que assim como Cristo Jesus foi ressuscitado por Deus, nós também seremos. Por isso que temos a certeza que podemos viver uma nova vida. Leia comigo 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 12 até o versículo 20, o que diz aqui? Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Ou nós cremos na palavra de Deus, ou nós vamos crer naquilo que as pessoas dizem. Por isso que deve-se ter muito cuidado com o que nós ouvimos e de quem nós ouvimos. Nem todo aquele que diz em nome de Deus, fala realmente em nome de Deus. Por isso que nós temos que cuidar desse evangelho gospel que é pregado nas mídias sociais. Nem todo evangelho que é dito gospel, ou nem toda palavra que é dita na palavra de Deus, vem diretamente do Senhor. Por que eu digo isso? Porque o próprio Satanás citou a palavra de Deus para enganar, para tentar dissuadir Jesus.
Se ele tentou isso usando a palavra de Deus para fazer o Senhor Jesus cair, você não acha que Satanás vai usar a palavra de Deus para me dissuadir, para me fazer crer que não é bem assim? Olha, tem uma palavra diferente aqui que eu nunca ouvi antes, mas está na palavra de Deus, então é real. Cuidado, preste muita atenção com de quem você ouve. Investigue quem é essa pessoa que está falando. O que diz a vida dessa pessoa que está falando. Às vezes nós deixamos o nosso coração, assim como Jeremias, ser facilmente enredado, enganado, ludibriado. Por quê? Porque é conveniente aquilo que está sendo dito. Mas vamos seguir com o texto? Vamos juntos. Então eles estavam dizendo que não tinha ressurreição. E questionavam aqueles que diziam que Jesus havia ressuscitado. Então o que a palavra de Deus rebate a esse questionamento? Vamos ler juntos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Antes de ler o próximo versículo, guarde bem isso aqui. Ou eu creio que assim como Deus ressuscitou Cristo Jesus, há de acontecer comigo, nessa nova vida que vivo aqui, e na certeza da regeneração, da redenção e glorificação eterna em Cristo Jesus. Ou é inútil estar aqui, ler a Bíblia, ter os 15 minutos de oração, buscar intimidade com o Pai, ter aquela semana de oração e jejum. É inútil se eu não creio que Jesus ressuscitou. Mas vamos ver a sequência? Vamos lá. Mas que isso? Seremos considerados falsas testemunhas de Deus? Pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Continua. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Deus não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E, olha só o que o apóstolo Paulo conclui aqui nessa palavra. E, se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. Vamos lá, irmãos? E ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Vamos continuar o texto? Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. O desafio do Senhor é não olharmos para o aqui e agora. É termos a visão do reino, a visão do futuro. Entendendo que até que Ele venha, nós estamos em constante processo de transformação, de correção e de mudança. Assim, vamos na sequência do texto. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Olha que interessante quando Paulo aqui termina essa palavra. Ele está dizendo, olha, crendo você ou não que Ele ressuscitou, eu quero dizer que Ele realmente ressuscitou. E que tiveram muitas testemunhas que confirmaram a ressurreição de Cristo Jesus. Então, eu digo que, Paulo dizendo, eu digo que Jesus é o primeiro de todos aqueles que ressuscitarão em Cristo Jesus. O que isso significa dizer? Que aqueles que morreram crendo no Senhor, entregando suas vidas ao Senhor, confessando Deus como único Senhor, a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, estão aguardando o momento em que toda a igreja do Senhor, toda a noiva do Senhor há de se encontrar com Ele. E onde é que esses estão agora? Com o Senhor, na presença do Senhor. A palavra de Deus diz que estes estão no paraíso. Assim como Jesus diz para aquele ladrão na cruz, hoje mesmo
estarás comigo no paraíso. Onde é esse paraíso? Irmãos queridos, eu vou dizer um negócio: qualquer lugar que não é aqui na terra e é na presença do Senhor é paraíso. Não importa. Alguns olham para o texto de Paulo quando fala de primeiro céu, segundo céu, até sétimo céu. Não me importa. É o céu. Eu não vou para aquele outro lugar. A minha opção é a primeira, não é a segunda. Então por isso que eu creio nessa palavra. E convicção de que Deus ressuscitou a Cristo Jesus. E que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo aqui na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, resumindo, vamos lá. A ressurreição de Cristo é, primeiro, guarda isso no seu coração. De tudo aquilo que foi dito hoje, guarde isso no seu coração. A ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa justificação, é o fundamento da nossa fé, é o fundamento da nossa existência como cristãos, é o fundamento dessa igreja, irmãos. Amém. Segundo, é a garantia da vitória sobre o pecado e a morte. Aleluias! É a garantia, a certeza de que Ele venceu o pecado na cruz. E eu, recebendo este sacrifício na minha vida, eu tenho a condenação eterna dos meus pecados liquidada, a fatura está rasgada, a promissória da dívida foi rasgada, e a morte não faz mais parte de mim, da minha alma. O meu corpo morrerá, mas a minha alma continuará viva. É nisso que creio, e é essa a verdade da fé cristã. Terceiro, esperança viva. Aleluias! Glória a Deus. Esperança viva. Aleluia. Isso. Na rua Mauá, Anaí Bonato 12, no bairro Mauá. Esperança da vida eterna, até que Ele venha. Olha aqui para mim. Até que Ele venha, nós faremos toda a primeira semana do mês. Você vai ter os 15 minutos a mais de intimidade com Deus, para que Ele lide e trate o teu coração. Até que Ele venha, nós vamos ter os pequenos grupos, nós vamos ter caminhada discipular, nós vamos ter o trilho discipular. Até que Ele venha, nós vamos estar na escola bíblica aprendendo do Senhor. Até que Ele venha, nós vamos estar nas quartas-feiras, nas terças-feiras, nas segundas visitando. Porque até que Ele venha, há coisas em mim e em você que precisam ser restauradas. E por fim, quarto, por que nós estamos aqui juntos? Por quê? Pela união com Cristo. Não há igreja sozinhos. Não adianta eu ser igreja no meu quarto com a internet. Não, eu adoro o Senhor aqui, eu cultuo o Senhor aqui em casa. Não, isso não é real. O que o Senhor quer é vida na vida. É o ferro afiando o ferro. É eu com você exercitando o amor, exercitando o perdão, exercitando graça restauradora. Nós não estamos na igreja porque somos bonzinhos, ao contrário. O Senhor Deus nos conecta na igreja exatamente para que você trabalhe na minha vida os princípios do Senhor e eu trabalhe na sua vida os princípios e valores do Senhor. Aleluia. Para que você ore por mim e eu ore por você. É por isso que estamos aqui. E é exatamente a noiva do Senhor, a nossa conexão eterna, que Jesus virá buscar. Por fim, a promessa de Deus é a salvação. Sermos salvos. Leia comigo Efésios 2, 8 a 9. Vamos ler juntos? Juntos? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Sendo assim, se não é mérito meu, é mérito de quem? Não pode ser feito pelas minhas obras. A salvação não é pelas obras, mas é pela graça, pela fé na graça de Deus. É favor imerecido. Eu não merecia tamanho amor, mas Ele me amou. Então, o versículo 10 que lemos diz isso. É com o coração que eu creio para a justiça de Deus, e com a boca eu confesso para a salvação. Não basta simplesmente levantar a mão dizendo eu quero Jesus.
eu preciso orar, eu preciso confessar, eu preciso dizer: Senhor Deus, salve a minha alma, entre na minha vida. Eu creio em Ti como único Deus, eu creio em Cristo Jesus como Messias enviado, o Teu Filho amado, aquele que veio morrer na cruz, derramar o seu sangue na cruz, para me salvar, para me libertar e tornar meu Senhor. Sendo assim, vamos fazer um resumo de Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se você é salvo, então precisa desenvolver a sua salvação. Como? Crescimento espiritual. Você não pode ficar como quando se converteu. Ouvimos alguns testemunhos de pessoas que foram batizadas dia 8 de dezembro, pessoas que foram discipuladas em 2024. Mas nós não podemos chegar no próximo batismo, dia 7 de dezembro de 2025, com esses que foram batizados do mesmo jeito, tomando leitinho racional, um mamazinho. Não. Você precisa começar a comer um alimento mais sólido, uma feijoada, uma alcatra, uma costela assada, algo assim mais substancioso, né? Você precisa desenvolver continuamente obediência à palavra de Deus. Presta atenção aqui, presta atenção. Desenvolva obediência. Queridos, olha só. Se Deus está dizendo para fazer, não questiona não. Faça. Sabe por quê? Se você não fizer agora, Ele vai levar você a fazer lá na frente. E você vai ter perdido um longo tempo para acabar obedecendo ao Senhor. Então obedeça agora. Faça. Faça aquilo que Deus está dizendo para você fazer. Terceiro, tenha uma vida de compromisso. Uma vida separada para o uso exclusivo do Senhor. Uma vida de santificação. Dedique-se ao Senhor. E Ele não está nos desafiando a isso porque nós sabemos, ao contrário. Ele está falando que é Ele que vai fazer em nós. Então permita que Ele faça. Diga isso: Deus, eu autorizo o Senhor a tomar posse da minha vida e fazer comigo e através de mim tudo o que o Senhor quiser. Não guarde nada. Eu estou aqui. Pode fazer de mim. Toma posse da minha vida. Tudo que tenho e que sou é do Senhor. Então me use. Não diga assim: eu quero ser igual a irmã Natânia, igual a irmã Daniele. Já perdeu. Quero ser igual a pastora. Já não deu certo. Mas a sua oração é: Senhor, eis-me aqui. O Senhor me conhece. Então me use por completo. Com tudo que tenho e sou. Para aquilo que o Senhor tem para mim. Um dos grandes desafios para o desenvolvimento da nossa salvação esse ano é o eu mais um. No culto de ontem, foi nos desafiado a pensar em alguém e até imediatamente mandarmos uma mensagem para esta pessoa. Não sei quantos tiveram já um retorno. No ato do culto aqui, eu já recebi um retorno. E foi muito especial. Porque é alguém que eu oro. Eu oro para a conversão, eu oro pela salvação. Você já tem o seu mais um? Quantos aqui já tem o seu mais um? Levanta a mão aqui. Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8, obrigado. Temos 8 que já tem o seu mais um. Acho que você precisa pedir ao Senhor o seu mais um. Nós no início do culto tivemos uma oração pelos nossos pequenos. Deus ainda não te respondeu? Talvez você precisa ter aqueles 15 minutos de solitude para o Senhor responder. Quem é o seu mais um para você investir na vida deste? Dia 7 de fevereiro nós teremos o nosso PGzão.
E será o start do nosso desafio de 2025. Comece a orar para que o Senhor Deus revele a você quem é o seu mais um. Eu sempre lembro quando eu estava vindo morar aqui em Curitiba, eu pedi: Senhor, coloque pessoas para eu caminhar discipularmente. E Deus colocou 2 vizinhos. Já no primeiro dia que eu pus os pés nessa cidade, Ele me colocou os 2 vizinhos. E eu ouvi, Deus disse: cuide deles, responsabilidade sua. E já contei aqui alguns cafés que tomaram na minha casa, que eu tive até que fazer cabaninha para os filhos da minha vizinha, na minha sala, para poder conversar com ela, porque ela queria conversar e que eu falasse de Jesus e orasse por ela e o esposo. Então peça, irmãos, peça com fé, porque é isso que Deus quer. Se é isso que Deus quer, você já sabe que Ele tem alguém para ser mais um com você. Então talvez só falte você pedir. Você crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos? Sim ou não? Amém. São poucos. Que pena. Vou repetir. Você crê que Jesus Cristo ressuscitou, foi ressuscitado por Deus dentre os mortos? Sim ou não? Amém. Você decide hoje desenvolver a sua salvação? Meu Deus. Vou repetir outra vez, irmãos. Acho que aqui está tendo um problema de audição, um problema aqui. Não sei, você que está ouvindo a gente aqui na conexão. Você decide hoje desenvolver a sua salvação? Aleluia. De verdade? Você está dizendo isso para o Senhor? Amém. Gostei, Isa. Gostei. Você se compromete a buscar em Deus alguém para seguir em uma caminhada discipular? Você se compromete? Sim. Você quer? Sim. Então eu gostaria que você ficasse em pé e nós vamos orar. Antes de cantarmos, eu gostaria que você colocasse também a sua vida. E já agora, antes desse culto finalizar, você pedisse a Deus que colocasse alguém para ser o seu mais um, para desenvolver com esta pessoa uma caminhada discipular. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Fale com Deus. Fale com Deus agora. Você também que está conosco online, pode ser que você queira ser o mais um de alguém. Então, se conecte, fale conosco. Entre em contato no nosso número aí. E existem pessoas aqui que podem fazer essa conexão online com você. Mas pode ser que Deus está te desafiando também a você ser mais um com outra pessoa. Então peça que Deus te dê a indicação de quem é. Eu, mais um. Feche os seus olhos e abaixe a sua cabeça. Fale com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus. Pai, diante de tudo que o Senhor nos falou hoje, a minha oração é que o Senhor nos incomode, nos inquiete, não nos dê sossego enquanto não te ouvirmos. Quem é o nosso mais um? Enquanto não tivermos do Senhor a revelação de quem é que vamos caminhar nessa jornada discipular, para que nós possamos viver uma vida fértil, desenvolvendo a salvação que Tu tens nos dado. Em nome de Jesus. Amém. Amém.